Uma crise atingiu o governo americano nesta semana. Um jornalista foi adicionado por engano em um grupo do alto escalão da Casa Branca em um aplicativo de mensagens e revelou os preparativos americanos para um ataque no Iêmen. A reportagem é da Beatriz Manfredini. No começo, Jeffrey Goldberg achou que se tratava de uma brincadeira. Mas o que aconteceu nos dias seguintes foi muito mais sério do que ele poderia imaginar. O editor-chefe da revista The Atlantic, uma das principais dos Estados Unidos, foi colocado por engano em um grupo do governo americano no Signal, um aplicativo de mensagens, no último dia 13. Entre os 18 membros estavam o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Pete Hegseth, o diretor da CIA John Ratcliffe, a diretora de Inteligência Nacional Tulsi Gabbard e outros nomes importantes da Casa Branca, como o secretário de Tesouro Scott Bessent e a chefe de gabinete Suzy Wiles. Na troca de mensagens, o secretário de Defesa confirma a intenção de atacar alvos dos Houthis no Iêmen, pelo menos 2 horas antes do anúncio oficial feito pelo presidente Donald Trump no sábado, 15 de março. As preparações começaram a ser feitas e o vice escreve para Hegseth: "Se você acha que devemos fazer isso, então vamos lá. Eu só não gosto de ter de salvar a Europa de novo." Vance ainda pediu para garantir que o grupo ajustasse o discurso e minimizasse possíveis riscos a instalações petrolíferas da Arábia Saudita antes de iniciar os ataques. Pete Hegseth respondeu, concordando com Vance. O secretário de Defesa ainda falou que apenas os Estados Unidos poderiam conduzir a operação e que a questão era o timing, mas a decisão ficaria com o presidente. Responsável executivo pelas Forças Armadas Americanas, Hegseth também enviou mensagens com detalhes dos horários dos ataques terroristas considerados alvos do exército. Os ataques americanos contra os rebeldes Houthis, que controlam boa parte do Iêmen há mais de 10 anos, deixaram dezenas de mortos e marcaram a maior ação militar do segundo mandato de Donald Trump até o momento. A presença dos Houthis vinha causando impactos no comércio internacional, com ataques frequentes contra navios cargueiros que navegavam pelo Mar Vermelho, região responsável por 12% do tráfego marítimo mundial. Mas apesar da operação ser considerada bem-sucedida no aspecto militar, o vazamento das mensagens causou um tremor na Casa Branca. O governo americano confirmou a autenticidade das mensagens e disse que iria apurar o caso, mas a oposição democrata pressionou, alegando que a situação deve ser investigada pelo Departamento de Justiça. Segundo os parlamentares, o uso de um aplicativo como Signal para troca de mensagens sobre um assunto confidencial deveria ser proibida. Já o executivo alega que nenhum material secreto foi compartilhado na rede. A história contada, porém, é diferente. Em depoimento no Senado, o diretor da CIA, John Ratcliffe, confirmou que o grupo foi montado para uma coordenação das ações e que novas informações seriam enviadas em um patamar superior de comunicações. O responsável pela abertura das conversas é o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz. Pressionado, ele admitiu os fatos em entrevista à imprensa local, mas disse não saber como o jornalista foi adicionado. Para o PhD em Relações Internacionais e professor de Ciências Políticas do Berea College, Carlos Gustavo Poggio, a situação demonstra uma crise histórica no segundo mandato de Donald Trump. Estamos aí diante de uma falha de segurança gravíssima que em qualquer outra circunstância, qualquer outra situação seria suficiente para a demissão de todos os envolvidos, né? Trata-se de um secretário de defesa dos Estados Unidos, né? Que na verdade de toda a troca de mensagem que houve, o que houve de mais grave foi que o secretário de defesa mandou antes do ataque detalhes operacionais do ataque, quando, horário, qual equipamento seria utilizado, etc., né? E isso você deve imaginar como coloca em perigo, né, caso vazasse essas informações, isso como poderia colocar em perigo tropas norte-americanas, né? Então não é apenas um vazamento bastante grave por si só, mas também pelas informações que continha, né? Então é algo que, assim, raras vezes visto na história dos Estados Unidos, o grau de amadorismo com que isso tem sido lidado na administração Trump.
A lei americana considera crime o uso incorreto ou abuso de informações consideradas confidenciais. O fato do aplicativo também deletar automaticamente as mensagens após um certo período de tempo pode infringir as regras de arquivamento de documentos. Mas a decisão final deve ficar a cargo da Justiça se as investigações avançarem. Enquanto isso, o caso virou até alvo de piada de Hillary Clinton. A democrata foi alvo de críticas de Donald Trump em 2016 pelo uso de um e-mail privado para o cargo de secretária de Estado entre 2009 e 2013. Agora, pelas redes sociais, ela ironizou e comentou o vazamento com uma simples frase: "Você só pode estar brincando comigo." E parte de um secretário de defesa que já foi muito criticado quando ele foi selecionado pela falta de experiência, né? Na verdade, isso é reflexo desse novo espírito do Donald Trump, diferente do primeiro mandato dele, em que ele, por exemplo, o secretário de defesa dele era um general bastante experiente, né? Dessa vez ele buscou se cercar de pessoas que têm lealdade ao Donald Trump, independentemente de qualquer tipo de experiência, né? Essa foi a principal baliza do Trump para poder chamar pessoas para colaborar com ele. E agora nós estamos vendo os resultados. Isso me lembra um paralelo com o que aconteceu com a administração Biden, né? O Biden também, todas essas discussões sobre ideológicas, né, postura de democratas versus republicanos, mas a gente consegue identificar claramente que o momento de virada da aprovação do Joe Biden foi a retirada norte-americana do Afeganistão, ou seja, um outro exemplo de uma ação de política externa que foi gerida de forma que foi percebida como incompetente, né? Então, a gente viu como isso teve efeito, a gente consegue ver claramente, o Joe Biden nunca mais se recuperou desde então, porque, como você colocou, isso vai além de questões ideológicas e coloca em xeque a competência do governo. Então, essa é a disputa política que está sendo feita agora pela administração Trump, que tem, por natureza, negar e atacar o jornalista, etc. Esse é o modus operandi que a gente conhece da administração Trump. Vamos ver se vai funcionar ou não. A atrapalhada envolvendo as mensagens pode custar um cargo ao governo Trump. E talvez o preço possa acabar sendo o cargo de um dos aliados do republicano.